Gente, eu vim contar um relato aqui pra vocês rapidinho, que pode auxiliar vocês aí no dia a dia, assim como tá me ajudando também. Ontem, no meu ambiente de trabalho, eu estava muito bem, energeticamente falando, tava de bom humor. E aí, de repente, entra no meu ambiente de trabalho uma pessoa que estava completamente transtornada. E eu observei isso no primeiro momento pela face da pessoa, sabe? Ela é bem branca, tava com o rosto bem vermelho. Ela tava muito irritada com situações que ela tá vivendo. E aí ela sentou e começou a falar. E quando ela ia falando, eu ia sentindo tudo aquilo que ela tava falando, todo aquele mal-estar, sabe? Ela ia falando, falando, descarregando e contando. E eu ia sentindo aquela frustração, eu ia sentindo aquela indignação, sabe? E como eu tenho um pouco dessa sensibilidade, eu comecei a entender que aquilo poderia me prejudicar. E ao mesmo tempo que eu conversava com ela, eu estava tendo conscientemente, eu estava tendo consciência da situação no todo, né? Que energia que aquela pessoa estava emanando ali, aquilo que eu estava absorvendo. Então nós, como seres humanos, nós temos de forma natural esse poder de sermos influenciados. Nós absorvemos as energias, sabe? Uns mais do que outros. Tomar consciência disso me ajudou muito. Me ajudou muito porque eu já sofri muito por pegar a energia das pessoas. Às vezes a pessoa conversar comigo algo simples, e aí depois a pessoa fala assim: foi tão bom conversar com você, eu tô me sentindo muito melhor. Claro que tá se sentindo melhor, né? Eu absorvi, né, tanta coisa ali, talvez metade daquilo que a pessoa estava falando. E eu não sabia o que fazer com isso, eu não tinha consciência que isso acontecia. Tão pouco o que eu ia fazer com isso, né? E eu acabava sofrendo as consequências. Às vezes eu chegava irritada na minha casa, ficava super irritada, então aconteciam brigas em casa, objetos que se quebram, eletrodoméstico. Quantas vezes isso aconteceu? E a pessoa fica com a mente conturbada. Eu me sentia péssima. Foi através dessa vivência, das minhas experiências, através de conhecimentos que eu tenho adquirido agora, que eu fui juntando uma coisa com a outra, né? E através do autoconhecimento eu fui começando a me proteger, a proteger a minha família, a proteger a minha casa dessas influências. Então, como é importante a gente conhecer a nossa própria energia? Como é importante saber quando eu tô bem, por que eu estou bem, né? Isso eu tô falando de uma forma geral. Eu tô falando sobre todas as áreas da minha vida, mais as influências que eu recebo. As influências dos astros, as influências hormonais, as influências de energia de pessoas, dos ambientes, tudo isso de uma forma geral, tá? Então, é muito importante conhecer você, sua energia. Quando eu fico mal, quando eu recebo essa, né? Quanto tempo eu tenho pra... Com quanto tempo, geralmente, eu consigo voltar a ser eu, né? E foi através do autoconhecimento que eu consegui me livrar e consegui me proteger dessas influências que eu recebia. Então, o que aconteceu ontem? Enquanto eu aconselhava a pessoa e amenizava a situação da forma que ela se encontrava, na minha mente, eu protegi, eu blindei o meu corpo de tudo aquilo que aquela pessoa estava emanando ali, né? Quando você está consciente, você consegue fazer isso. Eu imaginei que eu estava dentro de uma bolha, protegida daquela influência, e ao mesmo tempo que eu aconselhava ela, eu passava coisas boas, né, que saíam de mim ali, mas eu não recebia aquelas energias negativas.
Eu estava consciente que eu não ia receber aquilo. Eu blindei o meu corpo energeticamente falando. Eu blindei a minha mente. Eu entendi toda a situação. Eu entendi que ela poderia estar sendo ali obsediada. Eu entendi os problemas em volta, em torno da pessoa. E eu não peguei aquilo pra mim. Mesmo assim, naquele momento, eu me doei. Eu me doei em palavras. Eu falei pra ela, eu dei soluções pra ela. Eu passei soluções. Eu aconselhei, eu a tranquilizei. Ou seja, eu me doei. Dessa doação que eu fiz ali naquele momento, eu senti que a minha energia caiu um pouquinho, sabe? Vamos supor que eu tenha que eu estava bem num limite de 0 a 100. Eu estava em 100, né? Muito bem. E depois que eu passei tudo aquilo para aquela pessoa, eu senti que a minha energia baixou um pouco. Vamos colocar aí uns 70. Tá? Que eu cheguei, ela baixou de 100 para 70. Eu senti isso. Eu tô falando, são suposições, essa questão dos números, só para vocês terem uma noção. Que apesar de eu não ter pego aquela carga negativa, porque eu me protegi de forma consciente, aquilo que eu falei para ela, aqueles conselhos, né? Aquilo foi tirado de mim. Isso saiu daqui. Aquela boa energia que eu doei naquele momento. Eu senti que ela saiu de lá um pouco mais aliviada do que da forma que ela entrou. Mas a questão aqui é a seguinte: quantas vezes coisas ruins aconteceram comigo porque eu tentei resolver a vida das pessoas? Quantas vezes coisas estranhas, esquisitíssimas aconteceram comigo? Quantas vezes eu fiquei mal de não saber porquê, inclusive fisicamente, por conta dessas influências que a gente recebe aí fora todos os dias. Então hoje, que é o dia da minha folga, eu entendi exatamente o que eu precisava fazer para poder reconstituir, restaurar essa minha energia que foi tirada. Então hoje eu passei um momento um dia mais tranquilo, de meditação, de tranquilidade, me alimentei bem. Geralmente eu me alimento bem, mas hoje eu me alimentei melhor. Tomei bastante líquido, tava tomando sol aqui ainda há pouco. Tudo isso através de observações que eu fiz a respeito de mim mesma. A gente tem que se observar, você precisa se observar, se entender, se conhecer. Eu tô falando de algo que eu fiz pra eu melhorar. O que eu fiz para melhorar pode ajudar você. Pode ajudar você. Mas você é uma pessoa única. Quem sabe o que você precisa? Você. Aqui no canal eu dou muitas dicas a respeito do autoconhecimento. Eu falo muito, bato muito nessa tecla, porque nós somos seres únicos. E só quem nos conhece, você pode falar assim, mas tem uma pessoa que me conhece muito bem. É minha mãe, ou meu pai, ou meu parceiro, minha parceira. Podem te conhecer muito bem. Mas quem te conhece melhor é você. O que acontece é que muitas das vezes a gente está desligado. Né? A gente não liga muito para isso. Mas você vai ver, você vai entender que quando você começar a ligar para isso, a dar essa devida atenção, a tua vida vai mudar, cara. Sua vida vai mudar. Então, muita atenção aí quando você estiver conversando com alguém, mesmo quando você estiver aconselhando, você estiver achando que você está dando o seu melhor ali, preste atenção, porque você está doando algo que está saindo de você. Então, você precisa se... É por isso que os psicólogos, né, as pessoas das áreas das terapias precisam muito dessa restauração. Então é isso que eu queria falar com vocês, contar essa experiência minha, contar que eu fiquei bem feliz em ter sido muito consciente nesse momento.
dizer para vocês que sejam conscientes, estejam conscientes a todo momento. Avaliem aquilo que é bom para vocês, aquilo que lhe faz bem. Muitas das vezes a gente procura muito no outro o que fazer. O que fazer em caso disso? O que fazer em caso daquilo? Você tem as respostas dentro de você. Você é único. Você pode até se basear em alguém, mas jamais tem aquilo como verdade única, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo.